No domingo passado, tivemos o GP em inglês. Por isso hoje vamos relembrar o GP dos 70 anos, que é o GP em inglês, mas com um nome diferente. A corrida foi bem chata, para não dizer horrorosa. Só teve uma resenha entre aspas, entre o Max e as Mercedes, mas também não foi muita coisa. E é isso, não tem muito o que falar, não aconteceu muita coisa. E por isso só vambora, vai. A Fórmula 1 2020 teve a Covid, até por isso que ela começou em julho e na pista da Áustria. E como vários países sofreram com a pandemia, a Fórmula 1 fazia o famoso double, 2 corridas em 2 semanas. A primeira seria em Spielberg, a segunda seria em Silverstone. Por isso, como na Áustria, as corridas teriam 2 nomes. A etapa 4 seria, ou melhor, foi o GP da Inglaterra. E a etapa 5 é a etapa seguinte, o GP dos 70 anos. E mais à frente eu explico o porquê desse nome, o que já é bem óbvio. Mas no campeonato, as corridas até Silverstone, a etapa 4 foram horrorosas, moleque. A única que se salvou foi a abertura lá na Áustria. Mas a tabela, após o GP em inglês, o Hamilton, que venceu com 3 pneus, logicamente liderava. Valtteri Bottas, 30 pontos atrás, era o segundo. Verstappen era o terceiro. Norris e Leclerc, com aquela carroça, fechava o top 5. Antes de ir para o GP dos 70 anos, ele era chamado assim, pois nasceu há 70 anos. Lá na década de 50, a Fórmula 1 saía do forno e teve a primeira etapa em Silverstone. Por isso, no completo do GP, era grande prêmio do 100º aniversário. Mas após tudo isso, após essa resenha inteira, vamos finalmente para Silverstone. No primeiro treino em inglês, tínhamos o Hülkenberg na Racing Point. Isso aconteceu pois o Pérez pegou Covid no GP anterior. E também vimos que a Racing Point copiava na cara dura o freio da Mercedes. Já na pista, o Vettel escapava. E no final, Bottas, com 26.1, foi o mais rápido. E Hülkenberg foi o P4, maluco. Mais tarde no TL2, o Vettel era vítima do motor Ferrari. O motor italiano abriu o bico para deixar o alemão pé da vida e até para olhar debaixo do carro. Já no final do treino, a Alfa morria e deixava o Giovinazzi a pé. Mas o Hamilton, com pneu médio, foi o mais rápido. Ele fez 25.6. Já no sábado, no último treino, o Max ficou muito revoltado com o Hülkenberg. Depois o Russell, o dono da casa, escapou. Já o outro dono da casa foi o mais rápido. O Hamilton fez 26.6. Após esses 3 treinos, agora temos o quali. Um pouco antes do Q1, vimos uma alteração na curva 14. A zebra ficaria maior após as escapadas uma semana antes. Mas na tarde, com um solzão, tínhamos a luz verde e o Q1 começava. Quando faltavam 13 minutos, o Gold Hülkenberg fazia o tempo e era o primeiro. Ele fez o 27.2. Quando restavam 10 minutos, o Norris era o segundo, Vettel o terceiro, Leclerc também era o segundo, Hamilton com setor roxo era o P1, mas o Bottas era melhor que ele, isso por apenas meio décimo. Já depois de um minuto, o Verstappen era o primeiro, agora por 21 milésimos. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Albon, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi e Latifi. Stroll saía de lá e ia para sexto. E no final, o Ocon era o P8 e passava de fase. Mas Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi e Raikkonen foram eliminados. Depois de alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 começava. No início, todo mundo ia de pneu médio, mas Verstappen era impostor, ele ia de pneu duro. Mas quando faltavam 10 minutos, os tempos eram marcados. Hamilton era o primeiro, Bottas era melhor que ele em quase meio segundo, e o Max de branco, logicamente, era bem lento. Já quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados
Vettel, Sainz, Hülkenberg, Grosjean e Russell. Com o tempo já encerrado, Hülkenberg era o segundo, Gasly ia para quarto, Ocon para P11. E no final Seb até ia bem, mas não era o suficiente. Por isso, junto com ele também foram eliminados Ocon, Sainz, Grosjean e George Russell. Depois vimos que o Hulk com o mesmo pneu era melhor que o Hamilton. Sim, isso aconteceu, maluco. Mas depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde e o Q3 inglês começava. Quando faltavam 8 minutos, os tempos eram marcados. Hamilton era o primeiro, Ricardo de médio era o segundo. Bottas ficava a 1/10 do Lewis. Hülkenberg era o quarto, Max de médio era o quinto. Albon o sexto, Leclerc o sétimo e o Stroll era o oitavo. Depois disso, todo mundo tava no box. Depois de 2 minutos, todo mundo tava na pista. E quando faltava 1 minuto e meio, vimos que somente Sir Lewis Hamilton tinha 7 pole positions. E depois, ele mesmo de médio abria a sua volta. No setor 1, ele não melhorava. No setor 2, ele estava a 30 milésimos do melhor tempo. Enquanto isso, Bottas fazia o melhor setor 2. Mas quando cruzou a linha, o Hamilton melhorava o próprio tempo. Bottas ia lá e era melhor que o inglês. Ricardo era o terceiro. Depois o Hülkenberg conseguia a P3. E para fechar, o Max ficava em quarto. Mas Valtteri Bottas era pole position em Silverstone. Hamilton tentou e por 60 milésimos era o segundo. E Hülkenberg foi o terceiro. Mas após o quali inglês, tínhamos o grid formado. Bottas na pole, Hamilton ao seu lado em segundo. Fila só Mercedes. Hülkenberg incrível em terceiro, Verstappen era o quarto. Ricardo em quinto e Stroll em sexto. Gasly, Leclerc, Albon e Norris fechavam o top 10. Após tudo isso, agora iremos para o domingão de corrida. No dia da corrida, a intro tradicional foi um pouco diferente. Mais de 700 pilotos e 170 construtores já estiveram na Fórmula 1. 39 países diferentes já estiveram em um carro da Fórmula 1. 108 pilotos já venceram uma corrida. E apenas 33 pilotos conquistaram o título mundial. Já na pista, em 1950, tivemos a primeira corrida. Já em 60, mudaram a linha de chegada. Na década de 70, a primeira mudança na pista. Em 80, as Williams resenharam e tínhamos mais mudanças. Na década de 90, a lendária disputa entre Senna e Prost e mais mudanças. Já nos anos 2000, a primeira mudança do Hamilton na pista. E em 2010, a última grande mudança na pista. Nessa corrida, nesses gráficos, até os pneus eram diferentes. Mas após essa resenha inteira, tínhamos a volta de formação. Mas depois, as luzes se apagavam e a corrida de adversário começava. Bottas largou bem e seguiu na ponta. Hamilton seguia em segundo. Depois era Ricardo e Mercedes rosa. Mas na reta, o Hamilton foi para cima, foi por fora. Mas o Bottas segurava. No fim da volta, as Mercedes começavam a abrir vantagem. Depois disso, a corrida não teve nada. Mas na volta 11, vinha o rádio da Red Bull para Max Verstappen. Max, I think we're a little bit close for tyres at this stage. I think just pull back. Mate, this is the only chance I'm being close to Mercedes. I'm not just sitting behind like a grandma. Meu amigo, essa resposta é inacreditável. Depois mostravam os pneus do Bottas e do Hamilton, enquanto o Verstappen tava de pneu duro, maluco. Já na volta 13, o Bottas já parava. Então Hamilton era líder com o Max na cola dele. Já no fim da volta, na reta do hangar, o Max tava coladaço no inglês. O Lewis que foi pro box. Então Verstappen liderava em Silverstone. Depois de uns, o Alex maluco doido e passava o Kimi no sufoco. E depois disso não teve nada. Todo mundo tava espaçado. Tipo na volta 26, a metade da corrida. O Max era líder, 20 segundos à frente do Bottas e a quase 25 à frente do Hamilton. Mas isso acabou, pois na volta seguinte o holandês foi pro box. Ele tirou os duros e colocou os médios. Na saída do pit, o Bottas passou o Max por muito pouco, mas o Valtteri liderava.
Isso até a reta seguinte, pois Max foi pra cima, abriu asa, pegou o vácuo, mergulhou. O Bottas seguia ali, mas o holandês foi por fora e conseguia a manobra. Por isso o holandês retomava a liderança. Já na volta 30 tinha uma leve resenha lá atrás. Era o Ocon, Kvyat, Ricardo, Sainz e Vettel. Já na 32, Verstappen e Bottas paravam no box. E na saída do pit não mudou nada. E depois disso, a corrida parou por mais 10 voltas. Pois na volta 42, o Hamilton entrava no box. Então Verstappen retomava a liderança. O inglês saía de duro e ia pros duros. E na saída do pit, ele voltou em quarto, atrás do Leclerc. Mas na volta 44, o patrão corria atrás do Monegasco. Por isso, no fim da volta, ele já abria asa sobre o Percival. E na volta seguinte, do nada, o Hülkenberg parava no box. O Hulk que estava em quinto. Já lá na frente, o Lewis abria asa, pegava vácuo, mergulhava e passava o Leclerc. Com essa manobra, o patrão voltava pro pódio. Já na volta 49, do nada, o Hamilton chegava e muito no Bottas. E chegou tanto que conseguia até abrir a asa. Por isso, na reta do hangar, o Lewis abria a asa, mas o Bottas fechava a porta. O inglês fazia outra linha. Na curva 2, ele fazia de novo. Fazia outra linha e saía melhor. Por isso o patrão abria asa, pegava vácuo e por fora passava o finlandês. O dono da casa agora era o segundo. Enquanto isso, de boa lá na frente, o Verstappen liderava. Por isso que ele mesmo abria voto final em Silverstone. Ele que perguntava no rádio se o povo toma água durante a corrida. Mas que uma corrida divertida. Ele conseguiu batalhar contra as Mercedes W11 e contra o Hamilton em casa. E por isso que a vantagem de incríveis 11 segundos, Max Verstappen vence o GP dos 70 anos. A primeira vitória em Silverstone. Ele bateu as Mercedes. Hamilton, dono da casa, em segundo. E Valtteri Bottas fechava o pódio em terceiro. No rádio, o Max comemorava. E o Leclerc também. Ele que foi o P4, maluco. A comemoração de um sofredor. Já no parque fechado, o holandês Vador comemorava. Mas após essa prova, o Hamilton na Turquia conquistava o 7º título. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixem um like.